Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Traços Cast. Hoje eu tô aqui com mais um convidado muito especial, uma história que eu sou louca pra ouvir pessoalmente, e eu trouxe aqui o nosso querido amigo Hugo Mendonça, do ABC, ele que hoje é diretor de expansão e jurídico, e ele vai contar um pouquinho da história do ABC pra gente, um pouquinho de como que ele foi pra lá, vamos falar de sucessão, que é o meu tema favorito na vida, e vamos lá. Seja bem-vindo, Hugo. Obrigado, Carol. Prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do que eu já vivi, do que a gente pensa aí para frente, dos planos e de tudo que a gente passa nessa vida nossa aí de empreender, de negócios, né? Acho que é importante. Legal, então vamos lá. Começando, eu queria que você me contasse um pouquinho a história do ABC. É uma empresa que tem mais de 60 anos, foi fundada pelo seu avô, conversa muito com a minha história também. Então, conta um pouquinho para quem não conhece, para mim também, pra gente saber como é que começou isso aí, como é que foi. Claro, é um prazer para mim falar, né? E tá até no meu dia a dia, né? Trabalhando com a expansão hoje da rede. Uma das minhas principais funções é entrevistar, conversar com o pessoal, e eu acho muito importante contar a história e mostrar da onde vem para que quem está entrando ali com a gente como franqueado hoje, né, saiba a origem, saiba todo o trabalho que foi feito antes da gente chegar aqui. Então isso aí eu estou bem escolado em contar essa história. Um pouquinho da gente que já conversou antes e essa ideia de empreendedorismo, né, antigamente surgia por necessidade. O meu avô perdeu o pai dele muito cedo, ele tinha 9 anos, se eu não me engano, e desde pequeno tinha que trabalhar para começar a ajudar nas despesas de casa. E naquela época, sem formação, sem nada, até hoje o trabalho mais próximo que se tinha era o comércio, né? Você ia vender, ia para o comércio. Então ele trabalhou em papelaria, trabalhou depois já mais velho como caixeiro viajante, até que depois ele se estabeleceu no Rio de Janeiro e começou aí nessa vida de vendedor de material de construção. Na época era uma das principais empresas do Brasil, chamava Marcovan, no Rio de Janeiro, e ele tinha uma veia realmente muito boa, um tino para o comércio, e foi se destacando, foi fazendo um trabalho legal, e logo ele se tornou gerente da loja de Copacabana, era a loja mais moderna, e foi se destacando ali. Mas também acho que a minha mãe nasceu, já tinha, ou estava para nascer, casado, já um conceito mais de família, e ele começou a sentir a necessidade, sentir vontade de voltar para Minas e fazer o negócio próprio dele. Naquela época os patrões deles gostavam muito dele, e ajudaram ele nessa empreitada, de voltar a estabelecer a empresa dele em Juiz de Fora, que foi a Pavan Materiais de Construção, que é a origem nossa aí da família. E a Pavan foi crescendo, virou uma referência aqui na região e foi uma empresa muito boa, até chegar em mais ou menos 1990, que já começa a primeira crise de sucessão, que era o meu avô e o cunhado dele, que eram os principais sócios, mas em 1990 já vinha a segunda geração das duas famílias. E aí o negócio começa a ficar mais complicado, porque cada um tem uma ideia, e são vários filhos de um lado, de outro, enfim. E aí em 1990 eles resolveram fazer a cisão da Pavan. No acordo que fizeram, o meu avô abriu mão do nome, resolveu começar de novo. Então ficou a empresa Pavan, continuou existindo até poucos anos atrás. E aí meu avô já tinha mais de seus 60 anos, não vou lembrar exatamente quanto, em vez de ficar quieto, não, eu vou começar do zero de novo, uma empresa que ninguém conhece. E aí veio a ABC da Construção. Para gente que acompanhou e está um pouco mais velho, até vai se lembrar, né, que o nome realmente era Atacado Brasileiro da Construção. Eu lembro disso. E com o passar do tempo ele foi virando o ABC da Construção. Porque, e eu acho legal contar isso, que a gente começa a encaixar as coisas que são hoje, né? E por que era isso? Porque o meu avô, de fato, recomeçando, a primeira ideia dele era montar um atacado. Ele achava que ia ser mais fácil, uma loja só, né? um centro só para tocar aquilo ali e trabalhar.
Então nasceu como Atacado Brasileiro da Construção. E era uma coisa que tinha que ser muito rápida, né? Essa decisão, essa cisão, isso tudo foi muito rápido. Então nasceu com a ideia do atacado, só que ao mesmo tempo a vida toda dele tinha sido varejo. Sempre era barriga no balcão, venda, varejo. E quando houve a separação, algumas pessoas, né, também naturalmente tinham mais afinidade com ele e quiseram seguir com o meu avô. E outras, obviamente, com o cunhado dele. Então ele acabou tendo uma estrutura e a vontade de continuar com o varejo. Então, apesar do nome Atacado, acabou indo para o varejo. E só que a gente tinha um desafio, né? Naquela época eu era criança, né? Hoje a leitura que eu faço disso aí. Estava deixando ali um nome de 35, 40 anos, começando do zero, e tinha que fazer as coisas rápido. Então foi juntando isso tudo, essa ideia do atacado, a necessidade de crescer rápido, e a ABC, nesse conceito, ela já nasceu tomando um caminho diferente. Porque no nosso segmento, material de construção, o que é o mais caro de você montar uma loja? É o estoque. Sim. E a gente precisava crescer rápido. Então a ideia foi crescer com lojas pequenas, menores do que o padrão, com o mínimo de estoque possível, ainda tinha estoque em loja, mas bem menos que uma loja padrão, para que a gente rapidamente pudesse ter 2, 3, 4, 5, 6 lojas e fazer esse crescimento rápido. Então a gente uniu um pouco a ideia do atacado, com lojas baratas, porque também não tinha capital para abrir 10 lojas de uma vez do padrão que era, e a gente virou um atacado quase que para a gente mesmo. Essa ideia do centro de distribuição centralizado, entregando direto na casa do cliente para crescer com velocidade. Então isso veio desde lá da origem da empresa, mesmo que tenha sido uma coisa empírica, né? Meu avô não tinha formação, não tinha nada, mas aí já tinha, o meu pai já estava junto, que o meu pai, o meu avô ele é o pai da minha mãe, né? Então meu pai, mas meu tio também estava ajudando ele, mas foi uma coisa que surgiu meio que empiricamente pela experiência, pelos anos que ele tinha e da necessidade. E aí veio até 2006. 2006 foi quando o Thiago, meu irmão, que hoje é o presidente, entrou. Eu entrei em 2008. E aí a gente tinha 12 lojas na época, 2010, por aí, 12 lojas. Aí veio o primeiro ciclo de expansão, 50 lojas, 2015, depois que a gente vai falar mais um pouquinho, demos mais uma parada, uma reformulada, uma repensada, viemos para o segundo ciclo de expansão. E hoje a gente está fechando o ano aí com 180 lojas. Incrível. Então a história é um pouquinho disso aí. Muito da necessidade e de ir fazendo e aprendendo e vendo onde você quer chegar. Né? E aí eu consigo identificar vários pontos, né, característica do empreendedor, né? Primeiro, a venda. Que na última conversa que eu tive aqui, que foi com o Marcelo, ele falou muito disso, que o sogro dele, que é meu tio, falou com ele assim, aprende a vender, que você nunca vai faltar dinheiro na sua vida. Então, quando eu falo com o conselho sábio, que é por isso, o empreendedor tem que aprender a vender e essa venda que vai levando uma coisa a outra, enfim, e que seu avô teve uma formação, vamos dizer, na prática disso por muito tempo. E uma outra coisa que é legal é que, assim, a gente vê muito de teoria nos livros, igual você falou, assim, da expansão, da ideia de fazer o centro de distribuição e tal. A gente vê isso hoje como cases, vamos fazer assim, mas eles, os sábios, sabiam fazer isso de uma forma empírica que hoje a gente acaba que estuda uma teoria do que eles fizeram na prática lá atrás, né? Acho que é isso mesmo, assim, a questão da venda. Pra gente fica muito claro, porque o nosso negócio é varejo, mas empreender está totalmente ligado a vender, né? Assim, óbvio, existem empreendedores sociais com outro viés, mas acho que mas vende de qualquer vende forma. De qualquer forma, você tem que vender a sua ideia, você tem que captar recursos, você tem que trazer os seus clientes, sejam eles quem forem. Então você precisa ser vendedor, você precisa acreditar na sua ideia, ter um discurso coerente com o que você quer passar e tá sempre vendendo, né? Então, eu não trabalho no varejo diretamente, eu, na minha função, não vendo material de construção, mas eu tenho que mostrar o negócio e atrair pessoas interessadas, não deixa de ser uma venda. Com certeza. Né? É muito isso, e o que você comentou, né? Assim, sobre os livros e a prática, né? Eu acho que isso aí é um ciclo que não acaba nunca. E o segredo, que não é segredo, né? Mas acho que a dificuldade dos maiores empreendedores ou de quem quer seguir
nesse ramo é conseguir conciliar os dois, conseguir conciliar prática com teoria. Tem que estudar muito, tem que ler, tem que estar sempre antenado, mas sem esquecer do dia a dia. Né? Exatamente. E aí que acho que é uma grande dificuldade, né? Hoje, uma coisa que está muito... Você tem experiência, né, que muitas pessoas buscam as consultorias para resolver os problemas. Consultoria não resolve o problema de ninguém. Consultoria aponta uma direção, aponta uma teoria que se você não conhecer muito bem a sua prática, você não vai conseguir aplicar. Aquilo vai ficar em cima da mesa. E se você não colocar em prática, né? Exato. A ideia é muito... Né? Não falando, mas a ideia é muito fácil ter. Executar aquela ideia que é o X, é difícil, né? adaptar aquilo para a realidade de cada empresa, de cada negócio. E aí pode ser pode ser uma loja com 2, 3 vendedores, pode ser um escritório, uma mega empresa com milhares de funcionários. Mas você pegar aquela teoria e botar no seu dia a dia para funcionar, aquilo é muito difícil. Você tem muito obstáculo, não dá para achar que vai ser só no livro e no estudo que você vai conseguir. Mas também faz falta. Você precisa ter uma base para conseguir planejar e chegar no seu objetivo. Exatamente, é isso mesmo. Agora, vamos falar um pouco do Hugo, né? Eu sei que você se formou em Direito, não sei como é que era a sua pretensão, trabalhar no negócio ou não. Falando de mim agora, eu fui uma pessoa que lutou muito para não entrar na empresa, porque eu tinha uma crença de que eu era uma herdeira e que eu não estava agregando nada, que eu não estava construindo nada por herdar algo pronto. E, na verdade, a gente não herda e não sucede nada pronto, a gente tem que construir o nosso próprio caminho. Eu custei entender isso. E você, como é que foi isso para você? Como é que foi essa história para você chegar lá no ABC também? Assim, desde pequeno eu te acompanhava, né? Fazia parte do nosso dia a dia, imagino que você tenha passado por isso, né? E visitar os caminhões, eu visitava também, estoque, brincava e visitava a loja. Então isso já estava muito entranhado no dia a dia, né? Desde criança. E aí foi chegando mais próximo de vestibular, essas horas de decisão, eu estava realmente muito em dúvida, isso que você falou, né? E a minha ideia e a minha preparação, ela vinha toda para a área de exatas. Sempre foi a minha maior aptidão, física, matemática, era o que eu queria fazer. Eu ia fazer engenharia, era uma coisa que todo mundo dava como certo, né? Mas aí começa a bater justamente essas dúvidas. Meu pai é engenheiro, o meu irmão já cursava engenharia. Eu falei, eu vou fazer engenharia assim para ser o terceiro engenheiro e na escala da família ainda, o mais novo, vou entrar por último. O que eu vou agregar, o que eu vou fazer? Eu falei, quer saber? Minha família não tem nenhum advogado próximo, assim, não tem tradição nenhuma de direito, nada. Aí eu falei, vou inventar uma moda aqui, escolhi da cabeça mesmo, fazer direito. Na época era aquela questão de, o FJF, melhor faculdade de direito do Brasil, não sei o que é. Falei, vou fazer direito para pelo menos ser diferente, porque é um curso legal que vai me dar base para qualquer tipo de caminho que eu queira seguir. Então, optei pelo direito. Aqui, né, porque como isso realmente foi na inscrição do vestibular, eu já tinha feito 2 ou 3 vestibulares de engenharia. Aí chegou no final, eu estava aprovado em engenharia, aprovado em direito. Aí tinha que escolher. E aí, no quintal de casa, já com essa dúvida, essa questão de, não quero ser mais um, quero fazer uma coisa que eu consiga agregar ao que já tenho hoje. Fui para o direito. E aí gostei, me formei, gostei do curso, mas nunca quis fazer concurso público, nada contra, mas eu acho que... A veia empreendedora não deixa. Assim, era tanta gente querendo fazer concurso que aquilo me incomodava de uma forma muito forte. Eu brincava, né? Assim, um país que todo mundo for servidor, eles vão servir a quem? Quem vai pagar a conta, exato. Né? Então, não era meu perfil. Então, já vi o direito, essa mentalidade de empresa sempre dentro de mim. E buscando mais por esse lado empresarial, tributário, algo que eu pudesse usar na empresa. Mas nisso a formação era muito falha na UFJF, era totalmente voltada para o direito público também. Aí finalizei o curso, me formei, estava ficando naquela fase, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Apliquei para uma bolsa de estudo na Espanha. Aí passei, consegui. E aí, o que eu mais queria, não preciso resolver nada agora, vou passar um ano fazer mestrado na Espanha, sem gastar. Fui, e isso eu formei em 2006, né?
foi o ano que o meu irmão entrou na ABC. Fui para lá em 2007 para começar a estudar, voltei em 2008. E nesse período muita coisa aconteceu dentro da ABC. Uhum. E eu já conversava muito com meu irmão, com meu pai. Então, assim, fui com uma cabeça de não voltar para trabalhar nos negócios, de conhecer mais coisas, de repente ficar no exterior, conhecer gente. E quando eu voltei nesse processo, nesses 2 anos mesmo estando fora, o meu irmão já tinha construído um projeto aqui dentro que me interessou. Uhum. Então eu voltei, tinha um propósito. Sim. Então eu cheguei aqui, tinha um convite para trabalhar em São Paulo, escritório, essas coisas. Mas aí o meu irmão me convenceu do plano dele. Belo vendedor, né, Belo Thiago? vendedor também, exatamente. Que era possível, que ele também não queria entrar ali para fazer mais do mesmo, não fazia sentido nenhum. Dividir ainda mais, né? Terceira geração chegando para dividir o mesmo bolo, não vai dar para todo mundo, não vai sobrar, então vamos fazer uma coisa diferente. E apresentou esse projeto na época para o meu avô, que ainda era vivo, apesar de não ser mais tão atuante, mas fazia questão de participar das decisões, para o meu pai, para o meu tio, e eles compraram a ideia. Lógico que não foi fácil, nem foi de primeira, mas compraram a ideia de realmente tentar fazer algo diferente, fazer uma nova empresa dentro do ABC. E foi isso que me atraiu. Falei, pô, aí também já tem aqui dentro uma possibilidade, já tem um caminho que já foi traçado e que já tem um sucesso. E ainda uma oportunidade de começar de novo, né, de fazer uma coisa diferente, aí foi muito legal. Que é o que você falou, a diferença aí que a gente vê do herdeiro pro sucessor, né? Herdar é você pegar aquilo que já tem, viver daquilo. Você herda renda, você herda imóvel, você herdar algo produtivo. Isso não vai dar certo, você tem que fazer a sucessão, você tem que pegar aquilo, entender o negócio, ver as minúcias, ver o que você quer fazer com aquilo e continuar a traçar seu caminho novo. O meu pai, ele tem um ditado que ele fala com a gente desde criança, né? E eu falo com ele que eu tenho trauma desse ditado. Que é o pai faz, o filho come, o neto morre de fome. Aí eu sempre falei com ele, meus filhos não serão os netos que vão morrer de fome, a gente vai fazer um negócio diferente. Então é a mesma lógica, né? O sucessor, ele não consome aquilo, ele transforma aquilo em algo muito maior, que é o que vocês estão fazendo. Meu pai também falava muito, mais ou menos a mesma coisa, né? Que é o vô rico, filho nobre, neto pobre. E no meu caso eu já era o neto, né? Falei, não, tem que fazer alguma coisa que vá mudar essa história. Então, acho que isso também é muito legal dentro das famílias que fazem, que empreendem. A cultura, né? São nos ditados, nas brincadeiras, chamar atenção, você vai pensando nisso aí. Vai se moldando ali, né? Vai se moldando, né? Acho que foi bem isso aí. E aí, realmente, pegou esse plano e começou a desenvolver. E apanhamos muito, foi difícil, né? E recentemente teve um crescimento muito grande. Aí a gente brinca, né? Que é o sucesso da noite para o dia, que já tem mais de 10 anos, que a gente está na luta todo dia. Mas é isso, assim, a vontade veio daí, foi de poder pegar algo que já existia e transformar. E não apenas fazer mais do mesmo. Que é um dos ditados, né? E dos ensinamentos do pai, que meu pai sempre falava também, né? Que sim, eu sempre vou ter maior orgulho que meus filhos trabalhem comigo, desde que seja por opção, nunca por falta de opção. Então e isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Com certeza. Então realmente foi uma opção minha de vir e desenvolver esse projeto. E para desenvolver o projeto, vocês tiveram contato com fundo de investimento, entrou fundo de investimento. E aí, como é que é essa transição da empresa familiar para mais profissional, com alguém de fora também cobrando ali? Como é que flui isso, né, na família também? Porque eu sei que só a família já por si só tem uns conflitos, por mais que as coisas fluam bem, tem as questões. E mais um sócio externo que não tem aquela história, não tem aquele apego, né? Aquele amor pela empresa. Como é que flui isso? Foi assim, uma primeira ruptura muito difícil, mas ao mesmo tempo era essencial. Acho que a gente só ficaria, tanto eu quanto o Thiago, a gente só ficaria na empresa se isso acontecesse.
justamente para ter esse elemento externo que validasse essas nossas ideias e trouxesse gestão. Porque, é o que você falou, família é complicado. Aqui, na hora ali, a pessoa, o pai, ainda mais quando existe hierarquia, família, pai, avô, tio, na hora aceita, mas muda de ideia no dia seguinte, isso aqui que você está fazendo não é nada disso não, você não sabe de nada, tá errado. Você não sabe de nada, tá errado. Então, acaba gerando até mais instabilidade não ter isso aí. Então, a gente foi atrás do fundo de investimento muito mais para validar o projeto e para trazer gestão para a gente, para justamente tirar esse caráter familiar, né? E foi isso que fez o negócio crescer. Eu acho que sem isso a gente não teria conseguido. Mas é difícil, que aí eles começam a avaliar enfim, começa a avaliar todos os diretores de então, todos os processos, e vai apontar crítica, vai apontar falha, vai falar, ó, que aquele gerente ali que está lá há 200 anos, esse cara não dá mais, aí você tem que pegar muito difícil cortar aquela pessoa que está ali há tanto tempo e começar a chamar gente de mercado. Então foi uma transição dura, né? Dura, não é fácil, mas a gente sabia que era extremamente necessário e a gente tem que se policiar. Tem dia que você fica pé da vida, não preciso disso, não sei o que, você para, respira, vê que o negócio faz sentido, pensa um pouquinho, não, tá certo, isso aqui eu errei, eu preciso seguir para esse caminho. Então foi muito importante ter esse corte, né? Não somos, e até pra gente mesmo, né, que a gente falou, né, de suceder, de fazer algo novo, não somos mais o mesmo ABC até 2009. O fundo entrou com a gente em 2010 ou 2011, se eu não me engano. Agora, é um novo ABC, com novos sócios, em SA, com conselho, que eu tenho que prestar conta, auditado pelas Big Four. Então, assim, foi uma mudança muito, muito forte, mas que ensinou muito a gente. Agora, quando a gente deu o segundo, vamos dizer assim, o segundo ciclo de expansão mais acelerado ainda, a gente já estava todo organizado. Toda vez que a gente recebe ali alguém para fazer uma diligência, algum tipo de coisa, as pessoas se surpreendem com o nível de organização, de preparação, mas acho que vem muito disso. Da escola, né, que veio. Tem 10 anos que nós estamos nos preparando e todo dia aprendendo com isso aí. E isso é muito legal, porque aquilo que você falou um pouco antes, quem vê o crescimento da noite para o dia, e tem toda uma construção, tem todo... É doído, né? É sofrido. Você tem que ouvir o que você não quer, você tem que, às vezes, fazer o que você não quer, mandar a gente embora que você não quer, contratar a gente que você... Enfim, as coisas... A gente vai fazendo um monte de coisa que a gente não quer, que requer disciplina, que requer vontade de enxergar lá na frente, respirar fundo, porque eu vejo que hoje em dia as pessoas, além de quererem tudo muito rápido, elas não têm essa paciência de passar pela dor. O negócio começa a incomodar, fala assim, não é pra mim. Vou mudar, não é? Não preciso disso, e larga pra lá, e vai deixando, e quando vê a vida passa e não constrói nada. Né? Exatamente, eu acho que isso é uma coisa interessante que o direito me deu, tá? Que no direito a gente tem o direito material, né, que é o direito mesmo ali, o Código Civil, os direitos que você tem, e o direito processual, que é como você vai fazer, né, os processos aí para obter aquele direito que você tem. E na vida, em qualquer coisa, e principalmente nos negócios, é muito importante você ter isso, você ter o seu objetivo, você tem que saber onde você quer chegar. Mas, mais do que isso, você tem que saber o que você vai fazer para chegar lá. Ter só a meta em si não diz muita coisa. Todo mundo tem sonho, todo mundo tem meta. Então, você precisa conhecer muito bem os processos que vão te levar para chegar naquela meta. E quando você pega uma empresa que já existe, não é papel, não é desenhar processo. É você descer no chão e ver como que funciona cada etapa, cada coisa que você nem imagina que tem ali para chegar no resultado final. Então você tem que entender todos aqueles processos, aí voltar para a mesa, redesenhar, ver o que faz sentido, o que não faz, tendo em vista seu objetivo. E ir fazendo a manutenção do avião andando, né? Porque não dá para você parar o processo para refazer. Não, ele está fazendo lá, e você ajusta aqui, ajusta ali e vai... Exatamente. Tem conta para pagar, tem fornecedor batendo na porta, tem que entregar a mercadoria para o cliente. Não é um projeto em si. É um projeto, a gente fala trocar pneu com o carro andando, mas é isso aí. É bem isso. Então, isso eu acho fundamental. Todo mundo que
que pensa em fazer qualquer coisa, pense sim, objetivamente, o que é, qual é esse sonho, mas gaste muito tempo também pensando quais são as etapas, quais são os processos, e depois que você chegar lá, né, porque não é só abrir a sua loja, abrir seu negócio, e depois, o dia a dia, quais são os processos que vão me levar a cada dia a conseguir meu objetivo. E chegar lá é uma coisa, se manter lá é outra. Atingir o próximo nível é outra completamente diferente. Né? Mas é isso que a gente gosta, né? É isso que vai movendo a gente e querendo sempre mais, né? Aí já mistura um pouco com a minha outra área do direito lá dentro, né? Mas eu brinco com os meus assistentes, estagiários, que tem, às vezes lá eu me sinto o Jack Bauer do 24 horas, né? Que você tá lá assim, do nada, todo mundo tranquilo, cai aquela bomba na sua mesa, você tem 24 horas para desarmar aquele negócio e você tem que se virar e passa pro próximo. E isso é muito legal, essa dinâmica eu acho muito, muito interessante, não tem monotonia, né? E tem uma frase que eu já ouvi que eu acho muito legal, é que assim, quando as coisas estão muito calmas, você não tá aprendendo nada. Na hora que o bicho tá pegando, que você tem que se virar para aprender, para criar alguma coisa, para sair uma solução ali, então... Acaba que é um aprendizado diário, né? Depois que passa, né, a gente acha bom, aprende, mas assim... Na hora é um sufoco. Exatamente, sim. Podem existir histórias de sucesso quase que absoluto, mas quem está pensando em fazer alguma coisa pode ter certeza que vai sofrer, vai passar por fases ruins, vai passar por dificuldade, seja financeira, seja de caixa, né? Assim, acho que as pessoas... É muito importante também, o que falta muito na nossa formação, educação financeira. Educação... então, muita gente tem boas ideias, quer empreender, mas acaba se perdendo no meio do caminho, né? Então, os conceitos básicos aí de educação financeira precisava ser mais expandido, as pessoas precisavam ter mais acesso, né? É aquela história, né? O cara sai do emprego, que ele vai empreender, aí ele pega todo o acerto dele lá, que ele teve no emprego, e monta uma lanchonete. Aí gasta o último centavo dele para decoração da lanchonete. Aí a lanchonete começa a funcionar, aí passa, não vende o que ele esperava, no mês seguinte não tem dinheiro para pagar o fornecedor Exatamente. E acabou, né? E o sonho acaba ali. Outra das frasezinhas do ditado, né, que o pessoal fala muito, que é que faturamento é ego, né? Lucratividade é cultura, você tem que colocar na empresa, mas o caixa é o rei. Né? O que é isso? É exatamente o que você falou. Primeiro, não adianta eu ter um faturamento de 1.000, 100.000, 1 milhão, 2 milhões se minha empresa está dando prejuízo. Óbvio que existem exceções, momentos que você precisa crescer faturamento, mas não tem como regra geral, né? Lucratividade tem que ser um conceito, a cultura da sua empresa, o seu funcionário ele tem que estar preocupado com a lucratividade, você tem que conseguir passar isso de uma maneira positiva, mas quem manda é o caixa. Você pode ter um negócio com faturamento altíssimo, um lucro bom, mas que o seu fluxo de caixa é negativo e você está gastando mais do que você tem que pagar antes de receber, isso vai te levar para o buraco. Quanto mais você crescer, se você não tiver um bolso infinito, né? Maior o buraco. Exatamente, maior o buraco, é o que acontece. Muitas vezes a pessoa tem uma boa ideia, tem um negócio que promete, mas ele não faz um planejamento de uma maneira correta e, tá um sucesso. Eu achava que ia vender 10 mil, vendi 20, a margem de lucro maior. Só que o meu cliente está me pagando em 60 dias, meu fornecedor me cobra em 30. Então os 10 que eu tinha separado para pagar o fornecedor agora são 20, porque eu vendi mais e cadê o dinheiro? Não tem. Aí você vai pro buraco. Então são coisinhas básicas depois que você está no negócio, para quem vive nisso, que muita gente não vive, não dá importância. Né? E nem acha que a gente tem que se preocupar com isso, né? E Hugo, o que vocês estão pensando pro futuro? Olha, o futuro é continuar nessa pegada, tá? A gente brinca também que a gente é uma startup de 60 anos, né? Porque a gente está naquela pegada de dobrar, dobrar e dobrar. Então, a gente encontrou bem o caminho do que a gente quer ser, do que a gente tá buscando, e agora a gente está acelerando isso, tá? Eu falei que a gente teve aquela primeira rodada de crescimento acelerado, que nós fomos de 12 para 50 lojas.
E nessa primeira rodada, todas as lojas próprias nossas, operadas por nós mesmos, por gerentes e enfim. E aí a gente deu São uma muitos parada. funcionários, né? Eram muitos funcionários, era mais do que a gente tem hoje. Mas a gente começou a perceber que com o crescimento, cada vez a gente ficava mais distante do nosso centro de influência, que sempre foi Juiz de Fora. Então a gente tinha loja a 400, 450 quilômetros daqui, onde as pessoas não conheciam a nossa história, não conheciam o seu Lúcio, meu avô, não conheciam quem era ABC, não sabia quem era. Sabia, entrava lá, tinha informação, uma empresa grande, nessa época a gente já era a maior ou a segunda maior mineira do segmento, mas não tinha o rosto ali, não sabia quem que era. E começava a vincular muito a nossa imagem, a imagem da empresa, ao gerente, ao funcionário que estava ali tocando. Funcionário, você tem funcionários excelentes, como tem funcionários péssimos, né? E aí a gente começou a ver que aquilo ia ser complicado, continuar crescendo no ritmo que a gente queria, dentro daquele mundo ali, daquela receita. E a cultura vai se perdendo também, vai se perdendo, exatamente. E aí meu funcionário, meu gerente, que era o dono da loja lá, quando você tinha um gerente alinhado dentro desses conceitos, dentro dos valores da empresa, dentro da ideia de lucratividade e dentro do que a gente oferecia de diferente no mercado, aquela filial ia bem. A pessoa conseguia fazer um relacionamento legal na praça, vender as ideias e ter sucesso. Em contrapartida, quando era um funcionário que ficava ali só pelo salário e não comprava a nossa ideia, a filial podia estar no melhor ponto da cidade, no melhor imóvel, investido R$1 milhão, que aquilo não decolava. Isso aí é uma coisa legal também, que muita gente acha que empreender é você montar o seu negócio, mas na verdade você pode empreender dentro da empresa que você trabalha, né? Então, de repente, um gerente empreendedor e um que não era empreendedor faz toda a diferença, né? E foi aí que a gente começou a tentar buscar alternativas para transformar, a gente até criou esse programa lá dentro, né? O Gerente Empreendedor, esse era o nome. Legal. Para tentar transformar todos, ou a maioria, em empreendedores e ter esse valor. Mas a gente ainda viu que tinha muita barreira, era complicado. E aí que surgiu a ideia de fazer a formatação de franquia. Quando a gente parou, né, e viu que o que eu preciso é um sócio, eu não preciso de um funcionário. Eu preciso de um sócio 100% alinhado comigo nos valores, na lucratividade, no conceito de redução de custo, e que vai estar lá na ponta, também, que né? tenha risco e que vai conseguir fazer muito melhor do que eu esse trabalho de relacionamento. Então é um sócio que tem que ser daquela cidade. Hoje, a gente não indica praça para franqueado, franqueado entra para a gente cadastro. Qual praça está disponível? Falo, não, você que tem que me falar qual praça você conhece o mercado, conhece as pessoas, conhece os tomadores de decisão e eu vou te falar se essa praça está disponível ou não. Entendi. Porque esse relacionamento é muito importante na nossa venda. Então começou a fazer muito sentido essa ideia do franqueado, desse sócio local que eu vou dar toda a estrutura para ele, que é o pesado, que as pessoas não conseguem ter acesso, que são as principais indústrias, crédito com essas indústrias, logística, armazenamento, estoque, entrega na casa do cliente, que é o que requer muito capital e muita experiência para fazer. Em contrapartida, o cara vai me dar ali a dedicação total ao negócio, ao relacionamento e fazer a coisa acontecer dentro daquele microsistema que a gente cria para ele. Que pegando lá atrás é o seu avô como caixeiro viajante, né? Sim. Acaba que são os caixeiros viajantes de vocês hoje, são os franqueados. São os franqueados. Né? E até mais, a inspiração acabou vindo daí também, mas principalmente da época em que ele veio para Juiz de Fora e teve o apoio dos patrões dele, que foi um apoio inclusive financeiro. Quando ele abriu aqui, os patrões dele lá da Marcovan eram sócios dele. Logo depois ele recomprou e tocou sozinho, mas eles, inclusive isso eles fizeram, eles deram esse apoio. Então tem muita inspiração investimento anjo lá atrás. Exato, isso aí. Então esse é o desenho que a gente tem hoje que está dando muito certo. Então eu consigo replicar de uma maneira rápida, né, e óbvio, investindo muito em tecnologia e trazendo essas pessoas que querem empreender, né, mas querem um pouco mais de estrutura, querem entrar num negócio que já tem aí 60 anos de tradição e que eu brinco muito assim que é um negócio que se perpetua no tempo, né? Nada contra, mas não é paleta mexicana nem iogurte, não é uma franquia de moda, né? O meu avô
viveu de material de construção, o tio dele também já teve loja, o meu pai, a gente está vivendo e outras gerações. Todo mundo está sempre construindo. E a construção, isso que eu ia dizer, a construção continua, né? O meu pai fala do nosso segmento também que enquanto houver comida, vai haver transporte, porque as coisas precisam chegar nas pessoas. Então a construção é a mesma coisa, as pessoas precisam, no mínimo, de um lugar para morar. Então. Exato. Então, aí voltando, eu falei muito aqui, mas sua pergunta, os objetivos, né? Agora a gente já está na segunda fase do dobrar, né? Vamos dizer, a gente passou de 50 para 100, 200, então é continuar acelerando, trazendo gente boa e expandindo cada vez mais, né? Então é o que a gente tá querendo e tá conseguindo. Que legal. Eu fico muito feliz porque eu costumo dizer nas minhas rodinhas de amigos que Juiz de Fora tem um potencial incrível e que aqui a gente tem muita gente boa, muita gente que começou aqui, que saiu daqui, que está indo pro país todo e a gente acaba que não conhece essas histórias e fica dependendo de vontade política, disso, daquilo, quando na verdade a gente tem uma capacidade produtiva gigante, a gente tem uma mão de obra que se forma aqui, né? A gente tem um monte de faculdade, enfim, gente que sai formada e muitas pessoas vão embora porque não sabem, a gente não consegue explorar o potencial todo que a cidade tem, né? E aí histórias como a sua mostram isso. Né? Assim, você sai daqui, aí você começa a conhecer diversas pessoas de Juiz de Fora, com uma capacidade incrível e que muitas vezes tiveram que sair daqui para conseguir mostrar essa capacidade. Falei, é um celeiro muito grande. Não sei se a gente mesmo atrai por ser daqui, mas tem muita gente boa que eu acho que vale a pena um trabalho. Eu acho que é muito legal isso que você está fazendo e continuar fazendo e de repente até estruturar com a ajuda das pessoas que vêm aqui e têm esse mesmo desejo, né? Mas estruturar uma forma de mostrar o que Juiz de Fora já fez. Sim, Como é que está Juiz de Fora hoje no cenário nacional? Quem que a gente tem aqui, Juiz de Fora, região também, tem muita gente boa, né? Ubá, enfim. Vamos mostrar, vamos valorizar essas pessoas, vamos contar a história para ver se a gente inspira mais gente. Né? Esse é o princípio do Traços Cast. Sim, então, eu achei muito legal essa ideia e muito legal participar disso também. Né? Que bom, fico muito feliz que você tenha gostado. A gente está caminhando para o final já, e eu sempre peço para quem vem aqui deixar uma mensagem. Já que a nossa ideia aqui é trazer pessoas, compartilhar essas visões com as pessoas, uma mensagem para quem quer empreender ou para um sucessor que esteja lá pensando se vai para o negócio ou não. Uma mensagem que você queria deixar para essas pessoas. Acho que é só resgatar um pouquinho do que a gente já conversou. Né? Eu acho que pro herdeiro, sucessor, eu acho que se você tem dúvida, se você se provoca, né? Se você não se contenta em ser só um herdeiro, né? Você tem que visualizar como você vai fazer essa sucessão. Então, se você acha que você pode agregar, modificar e, obviamente, vai ter ambiente para isso, é um caminho tão digno quanto os outros, que aqui no Brasil as pessoas acabam demonizando um pouco essa questão da herança, né? De vir de uma condição social um pouco melhor. Sim. Não, isso não é vergonha. Você tem que pegar isso e transformar em algo positivo e que vai te incentivar e te impulsionar a transformar mais gente, mais vida e fazer o negócio crescer. E um conselho, assim, o geral que eu digo para todo mundo, em qualquer coisa na vida, é aquilo que eu falei, estude os processos. Tenha com clareza onde você quer chegar, mas estude os processos que vão te levar até lá e que vão te manter lá. Você tem que saber cada parafuso, cada coisinha, como funciona, que aí você vai conseguir direcionar, corrigir a rota e chegar no seu objetivo, ou mesmo fazer um desvio com muito mais qualidade se for preciso no meio do caminho. Então, acho que seria isso aí que eu deixaria pro pessoal. Hugo, muito obrigada. Eu tô arrepiada com essa sua fala aí antes, de que não é uma vergonha a gente ter nascido, né, com privilégios. E é uma coisa que eu falo muito, porque a gente vê muita gente que saiu do nada e transformou, e muita gente privilegiada como nós, que temos a obrigação de transformar mais ainda. E não fazer disso um fardo. Então, fiquei muito feliz com essa sua fala, que é uma coisa que eu acredito muito. Parece até que a gente combinou falar isso. E muito obrigado por você ter vindo, por você ter disponibilizado seu tempo.
E espero que você tenha gostado de participar aqui. Gostei muito. Eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição e vai ser um sucesso, com certeza. Tenho certeza que do podcast vão vir outras ações, vão vir outras coisas muito legais, juntando aí com o Vitão nos eventos. Eu acho que tem um caminho bem bacana, aí já pensando em empreender de novo, para seguir nessa direção aí. Tá de parabéns, é muito legal. Obrigada. Pessoal, lembra de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. E nós estamos no Spotify também. Ouve lá no carro, quiser ter insight, quiser ouvir o Hugo várias vezes aqui, os ensinamentos dele, vai ser ótimo. Obrigada, gente.